Acho que já estamos ao vivo, correto? Gente, sejam bem-vindos todos. Hoje é dia 18 de setembro. Estamos recomeçando o Fala Brasil, né? Com muita alegria, né? Alguns integrantes novos na equipe, inclusive eu, né? Esse programa ele foi apresentado durante muito tempo pela professora Solange, e agora, né, honradamente, eu estou aí, né, tentando reemplazar a sua presença, né? Porque ela é uma grande comunicadora e vamos ver se a gente chega à altura, né? Hoje nós temos, então, aqui a nossa equipe conta com a Carme, que já era integrante, né, Carme, das edições anteriores. Temos a Wendy, né, que é a nova integrante, e o Vitor, que vai nos ajudar aí com todos os recursos técnicos e tecnológicos. Para estrear o nosso programa de hoje, gente, temos aqui um super convidado, tá? Que é o Robério Santos. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação sobre ele, tá? Vocês também vão ficar impressionados com o currículo desse homem, porque quando eu vi tudo que ele faz, eu pensei assim, meu Deus, como que ele arruma tempo, né? Tudo bem, Robério? Tudo ótimo. A palavra-chave, tempo, né? Eu, Tempo. eu mesmo faço essa pergunta todo dia. Eu tento agregar velocidade a tempo, fazer as coisas é, com calma, não tão rápido assim, mas Uhum. fazer bem feito, porque eu sempre primo com a qualidade. Aí acaba sobrando tempo, porque quando você faz algo bem feito, com algo que você realmente gosta, que você quer, aí é muito satisfatório. Então, essa questão de tempo a gente deixa de lado. Vai dando um jeito, né? Vai enrolando o Ai, tempo, né? quando é bom, quando você faz uma coisa boa, quando você trabalha num local que você ama, que você gosta, nossa, o tempo, você pisca o olho e acabou. Quando você está no lugar É. que você gosta, parece que você chega às 8 da manhã e daqui a meia hora é 7h30, entendeu? Então Ah, parece que você volta no tempo. Então, assim, é. eu amo tudo isso que eu faço, eu amo muito, de coração. Dá para ver, Roberto, que você é apaixonado por isso. Eu vou ler rapidinho aqui, né? Um pouquinho assim de quem é Robério Santos, né? Ele é itabaianense. Antes eu tinha falado errado, itabaiense, né? É itabaianense. Segundo o Robério, maior cidade do menor estado do Brasil, né? Que é o Sergipe. É autor de diversos livros referentes à cultura nordestina, tá? Então, Robério é escritor, é cineasta, ator, fotógrafo, professor e membro da Academia Itabaianense de Letras. Confirma tudo isso, Robério? É membro da academia, né? Cadeira número 15 de Número 15. Joãozinho Retratista. Exatamente, Joãozinho Retratista é o patrono, né? Consultor da Rede Globo, né, para a novela Guerreiros do Sol. Tem um canal no YouTube chamado Cangaço na Literatura, que tem mais de 300 mil inscritos. Enfim, é um homem aí que, né, multifunções, multifacetas, né? Então a gente vai ter muito para conversar. Vai ser um papo bem gostoso, né? O herói das mil faces. E sabe, Roberto, que eu estava vendo alguns vídeos sobre você Ah, legal. para ir conhecendo mais e eu assistindo uns filmes no canal do YouTube. E eu assim, gente, que voz parecida com a do Robério. E era você, só que sem barba
É porque assim, eu tô de barba justamente porque eu tô fazendo. Até tava separando o material com os storyboards. Eu tô Aham. fazendo um conselheiro num curta-metragem que tá pra. Exato. Aí, muita gente que me acompanha no canal, o YouTube, às vezes você não encontra na sequência. Então, às vezes você entra e pega um vídeo de 3 anos. Aí, Exato. a barba curtinha, cabelo curtinho, todo arrumadinho, ó, até outro óculos, ou sem óculos, tal. Aí, do nada, pula para um vídeo gravado ontem. Aí, Aham. ué, cadê o apresentador? O que aconteceu? Aí, vai, cadê o apresentador? Aí o pessoal já corre logo mandar mensagem. Aí o que eu mais leio ultimamente tá pagando promessa. Não sei se essa expressão é Aham. conhecida. Até o Câmara Cascudo, ao escrever os seus livros sobre algumas rezas, alguma questão de promessas mesmo, folclore. Tem uma parte muito interessante que fala sobre algumas coisas que as pessoas fazem em relação a pagar promessa. Uma delas Uhum. é justamente a barba. Justamente a barba. Eu tenho uma coisa comigo que desde que nasceu o primeiro pelinho, eu já venho no rosto, bigodinho, no que o adolescente nasce aquele bigode. Eu aprendi com meu pai que na quaresma não se tira a barba. Ah, olha só. E eu sempre, todo ano, eu fico com a barba. Esse ano foi interessante porque já estava planejado esse filme, agora para ser gravado em outubro. Até no Instagram tem algumas fotografias já que nós fizemos. Não são fotografias de cena, são fotografias só para a gente testar a roupa, ver como é que fica. E eu não tirei a barba esse ano. A última vez que eu tirei a barba foi dia 31 de dezembro de 2023. Foi pro Réveillon. E de lá para cá deixei já totalmente planejado. Assim, eu estou falando justamente desse acontecimento, tudo planejado. Foi uma experiência espetacular. Eu nunca deixei a barba crescer tanto, Aham. tanto. Está gostando? Não, porque Não. não, é uma experiência nova, é uma experiência nova, Uhum. porque assim, o que nós tínhamos planejado era usar uma peruca. Eu tô com cabelão grande, usar uma peruca e uma barba postiça. No Uhum. último filme que eu tive essa experiência de usar uma barba postiça, eu quase engoli o bigode. É sério. Eu acredito, eu acho que eles não vão colocar isso no making of, porque durante a gravação tinha uma cena que tinha que beber, eu estava sentado assim no alpendre, era um coronelão do bigode, o coronel do bigodão. Aí eu tirei o chapéu, coloquei no colo, aí eu fui beber. E eu tinha pedido água para colocar a galera e colocaram cachaça de verdade para beber. Só que já estava gravando a ação, todo mundo pronto. Aí eu engoli, dei uma tossida, aí acharam legal, porque ficou muito natural. Daqui Aham. a pouco, quando eu fui colocar a boca novamente, o bigode tinha o álcool Eu tinha pedido para colocar água, porque a cola não desgruda com água, mas com álcool sim. Aí quando Uhum. passou o álcool, eu sabia que ia desgrudar. Aí o bigode caiu na minha boca. Digo, ó, não quero saber. É, Caramba. Acidente de trabalho. então, assim, foi bem interessante. Então, era eu mesmo, você não se enganou. Tá? Aqui embaixo ainda tá aquele Robério. No filme, né, do O Conselheiro, eu vou precisar tirar a barba e cortar o cabelo para deixar o bigode, porque ele se passa em 3 períodos. Então, eu vou ter que tirar a barba, vou deixar o bigode, colocar o terno, que é o conselheiro, antes de ser o conselheiro. Tem um momento no presente, que seria a chegada dele em Sergipe, e tem um momento final de sua morte ali. São 3 momentos que se passam ali, onde ele recebe a visita de uma entidade. é, e ele acaba tendo essas visões, uma visão lá do passado, do presente, e do futuro. Então, assim, eu vou precisar, vai ter a gravação com a barba no momento de sua morte,
anos depois. Depois já vai estar uma barba mais jovem, vai ter que pintar a barba para fazer a cena central e depois arrancar a barba para fazer a cena inicial. E eu me divirto bastante com essas produções. Que legal, Amo. porque é toda uma preparação mesmo, né? De fato, você mergulha no personagem, né? É, porque é o seguinte, eu sou muito tímido. As pessoas, quando me veem atuando, por exemplo, tem um filme chamado A Capela do Medo, que está concorrendo agora a vários festivais, em vários festivais no Brasil. É um curta-metragem feito com a equipe daqui da Bahia. Ela é um conto de terror local que realmente tinha um local assim, aqui nós chamamos as capelinhas. Quando alguém morre, constrói essas capelas à margem da estrada e não é uma sepultura. Tem pessoas que acham que ali é a sepultura. Não, ali é só o local da demarcação da morte, onde as pessoas vão de finados ou na data da morte da pessoa, acender velas, rezar, etc. Levar ex-votos, né? Ex-votos, para quem não sabe, são partes do corpo humano feitos de madeira, onde as pessoas levam lá, por exemplo, a pessoa está com um problema no pé, ele pede ao seu santo, a Deus, para que se cure, aí o pé melhora, a pessoa manda fazer uma perna ou um pé de madeira e leva até locais sacros, tipo até o Juazeiro do Norte, no local dos ex-votos, em alguma capela. Essas capelinhas são lotadas de ex-votos, porque é justamente isso, é uma forma de agradecimento a Deus pela graça alcançada. Então, Uhum. há uma capela que diziam que todas as pessoas que passavam por lá sempre encontravam uma pessoa, sempre passavam por uma pessoa nesse local. E eu comecei a viajar para esse lugar para ver se encontrava essa pessoa que ninguém sabia quem era, e uns diziam que era que era o morto, era o espírito do morto que ficava rondando a capela. Onde E eu fica esse comecei local, Robério? Cícero Dantas, antiga Bom Conselho, Cícero Dantas. Inclusive, a Guerra de Canudos começa praticamente lá, quando o conselheiro, ao chegar em Cícero Dantas, vê as placas do governo com as cobranças de impostos e ele foi lá na parede e rasgou tudo e disse: não, tem que pagar imposto para governo nenhum, não. Em 1893. E aí depois as tropas vieram de Salvador e teve lá na região de Tucano em primeiro encontro, e o resto é história, as quatro expedições, a morte do conselheiro e tal. Então, Cícero Dantas é uma cidade muito, muito mágica, cheia de lendas, lendas do Berrador. Tem um grande produtor cinematográfico, desde a década de 80, que é o Tímio Carvalho, fez filmes para cinema e tudo, e ele acabou me convidando para fazer o papel nesse filme. Aí, no roteiro, tinha algumas especificações, tipo, sabe dirigir carro, não sei, porque tinha cenas com carro. E tinha que ter o bigode também, lá vai o bigode novamente. Ó, vai ser terror, vai ter gravação madrugada, e lá faz muito frio. Você tem algum problema com frio? Não, tá, tal. E tem aquela coisa assim que me chama a atenção. Quando eu chego para gravar, o pessoal que já me conhecia me viu chegar dentro do personagem. Eu cheguei dentro do personagem. Eu já cheguei com a latinha de cerveja na mão, bebendo. Claro, sem Uhum. álcool, porque eu precisava dirigir, óbvio. E aí eu cheguei já com a latinha de cerveja na mão, já cheguei com a roupa, dizendo que precisava ir para o sítio logo. Aí o pessoal, calma, ainda não vai ser agora a gravação, não. Aí eu, que gravação? E aí a gente saiu no carro, chegou, já aprontou tudo. E o pessoal acompanhando todo aquilo ali, dentro do personagem mesmo. E aí quem me conhecia e sabia que eu sou bem, assim, calado, eu chego nos lugares, eu fico calado, eu sou muito de escutar e tal. E naquele dia não, eu tava conversando como era a característica do personagem. E o pessoal diz: não, cara, ele tá doido, o homem chegou bêbado aqui. Aí ligaram pro diretor, disse: ó, o ator chegou bêbado aqui. Eu disse: não, ele é assim mesmo, eu já trabalhei com ele já chegou, Já chegou dentro, atuando. chegou atuando. Então, tenha paciência com ele aí. E foi um dos trabalhos mais fantásticos que eu fiz na minha vida.
O do Coronel também, já cheguei armado lá, claro, armando é verdade, só que tava. Já cheguei armado, colocando os meninos. Tem uns vídeos no YouTube, eu chegando lá na fazenda, colocando o povo para correr e perguntando quem é aquele povo com aquelas câmeras, o que era aquilo que estava na minha fazenda, querendo botar todo mundo para correr. E aí fui para a rede ler uma revista e aprontaram tudo. Tava tudo no roteiro que eu já tinha lido. Aí começa a gravação e já estava no clima. E é assim que eu vivo com relação à produção cinematográfica, à produção das coisas. Só não com documentário, porque o documentário realmente a gente tem que encarnar. Também sou jornalista, encarno o meu lado mesmo, jornalista, de investigar, de perguntar, de conversar. Ali aí já entra um quesito mais Robério Santos mesmo. Então, assim, quem quiser me enxergar, Robério Santos é ver dos meus documentários. Quem quiser ver personagens, já interpretei mais de 30 personagens mesmo, de Jesuíno Brilhante, o cangaceiro ruivo de olhos azuis, eu tive que pintar o cabelo todo de loiro, barba, lente de contato azul. Eu entrei mesmo no personagem e fiz esse curta que é A Solidão de Jesuíno. Até indico A Solidão de Jesuíno. Até que o pessoal não acreditou, porque assim, quando eu apareço na internet como personagem, o pessoal disse assim, não, esse homem tá louco, o homem tá maluco, o cara pintou o cabelo de ruivo, botou lente de contato, pintou de louro. O cara emagreceu 15 quilos para fazer o personagem, para entrar na roupa. Tipo, quando eu comecei a me preparar, e o pessoal disse, não, o cara tá gordo, não vai entrar. E quando começa a gravação, o cara tava dessa grossura, magrinho. Coisa, né? Incrível. É, Robério, explica um pouquinho, porque assim, para um brasileiro, né, até nós brasileiros, assim, tem muita gente que não tem muito claro o que significa o cangaço, né? Quem foram os cangaceiros. Então, como o nosso público é muito a comunidade peruana, né? Essa comunidade assim mais latino-americana, tenta explicar um pouco o que que foi o cangaço, quem foram os cangaceiros, para que as pessoas também possam entender essa época, né, que houve no Brasil. O que que foi isso? é um dos assuntos mais, posso dizer assim, controversos. Porque o cangaço ele só aconteceu aqui no Nordeste. Entendeu? O banditismo ele aconteceu no mundo inteiro. A criminalidade ela acontece em todo o mundo desde que tempo é tempo, desde os tempos bíblicos até um futuro distante, onde as máquinas controlarão tudo e cometerão crimes com a sua inteligência artificial. Assim já dizia em 1950 Isaac Asimov, no seu belíssimo Eu, Robô, que é espetacular, e já trabalhava exatamente essa mensagem. Então, assim, o crime, ele acontece. Falar do cangaço para um nordestino, aí eu não estou sendo bairrista de forma alguma, nem preconceituoso, muito menos xenófobo. Dizer que falar para um nordestino que é cangaço é mais fácil. Não é que seja mais fácil, é a vivência. É o que nós Uhum, temos aqui. Por isso nós somos muitas vezes confundidos como adoradores de bandidos. Por quê? Porque enquanto a televisão exibe séries como Peaky Blinders, com grupos armados infestando Londres do século XIX, quando você tem séries como Vikings ganhando Emmy, ganhando um monte de premiação e sendo aplaudidas, quando sai uma série, uma novela, um filme sobre o cangaço, começam as críticas. Ah, só dá valor a bandido, só quer saber de bandido, só quer saber. O cangaço acabou. Então, qualquer coisa que seja hoje trabalhada sobre o cangaço, como, por exemplo, a Imperatriz Leopoldinense, no Carnaval do Rio de Janeiro há 2 anos, sagrou campeã com o tema A Chegada de Lampião no Inferno, que é um cordel, um dos cordéis mais brilhantes da história do cangaço, ao lado do Pavão Misterioso.
A chegada do Lampião no Inferno é belíssimo. E eles tentaram contar um pouco a história desse cordel e não de Lampião, né? Que ninguém viu Lampião chegando no inferno, ninguém estava lá. Virgílio não estava lá acompanhando Lampião e tomando nota dos acontecimentos, ninguém sabe. E esse cordel foi trabalhado e foi uma crítica muito grande. A mídia caiu matando, dizendo que tinha outras, tanta gente importante que tem no Brasil para ser homenageado e vai homenagear agora Lampião. O que é o cangaço? O cangaço é um movimento estruturado basicamente no banditismo. É o banditismo rural. Ele surge no século XVIII, praticamente. Eu tenho algumas teses do surgimento, da base do surgimento do cangaço, desde o tempo do Brasil colonial, com a chegada dos portugueses e o Brasil servindo quase de prisão, de cadeia para pessoas, para europeus que cometiam crimes e eram trazidos para cá, eram os degredados. Esses degredados, inclusive com a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, 22 de abril de 1500 aqui, saindo dia 2 de maio, ele deixa alguns desses degredados, onde dois sobrevivem e conta todas as histórias aqui. Eles tinham cometido crimes lá na Europa e foram trazidos. Ou seja, os dois primeiros europeus a morar, fixar aqui no Brasil, eles foram bandidos, eles foram criminosos que vieram trazer para cá. E nós só sabemos o nome de um, que é Afonso Ribeiro. Afonso Ribeiro está relatado na Carta de Caminha por 4 vezes, é citado 4 vezes. Ele veio à Terra, ele ficou aqui justamente para aprender os costumes, a língua, para quando outras tropas, outros agrupamentos europeus viessem aqui para o Brasil, ele servisse de língua. No caso, no espanhol, se não me engano, intérprete é chamado de língua, né? Língua, né? E Sim. o menino, o Afonso Ribeiro, ficou aqui, mas ninguém sabia se ele ia sobreviver. Então, 1 ano e 8 meses depois, Américo Vespúcio passa aqui e encontra, em meio aos índios, aos indígenas, aos povos originários, um homem Uhum. branco com alguns resquícios de vestes europeias. O que é que esse cabra está aqui? Mas já havia sido citado que ele realmente, que existiam essas pessoas aqui e ele sobreviveu. Passou todas as informações para Vespúcio, onde acabou escrevendo um dos livros mais incríveis, o primeiro best-seller da América e da Idade Média, que é O Mundo Novo, que é um Hum. livro impressionante, contando como foram as 4 expedições de Vespúcio e etc. Então, o Brasil começa a ser esse celeiro de banditismo, onde vinham, pessoas eram trazidas para o exílio, tanto aqui quanto nas colônias portuguesas na África, Angola, por exemplo, que acabaram Aham. levando para a Índia também, que na verdade o Afonso Ribeiro estava sendo levado para as Índias, ele ia ficar lá nas Índias, mas ele acabou ficando aqui no meio do caminho, quando eles passaram, que eles estavam indo em direção às Índias, e daqui eles foram realmente para as Índias, depois voltaram para Portugal, se não me engano, 3 ou 4 das 12 navios saíram, só 3 voltaram, o resto foi destruído em vendaval, afundou e etc. Uhum. Assim, eu tenho essa tese de que o cangaço ele surge nesse primeiro momento, não como o nome de cangaço, por assim dizer, mas o banditismo, onde já é citado nas cartas de Duarte Coelho, pedindo ao rei de Portugal que leve esses caras daqui, ainda no século XVI, porque eles estavam se unindo para atacar cidades, roubar fortes e atacar navios, junto até com povos originários. Eles se uniam com esses povos originários e atacavam esses colonos. Às vezes se uniam até com piratas franceses que vinham para cá, para a costa brasileira, para roubar e levar o pau-brasil. Roubar que todos roubaram, não é que era dos portugueses, era daqui Uhum. do coisa. Então, assim, eu tenho essa tese. É uma tese que eu desenvolvo, que esse princípio do banditismo, do agrupamento do banditismo, ele já surge no século XVI. Porém, catalogado nas cartas náuticas, nós não tínhamos imprensa aqui no Brasil, mas as cartas náuticas que eram enviadas de épocas em épocas para Portugal, elas começam a citar
um personagem no seu momento de morte, que é o Cabeleira. Cabeleira é citado pela primeira vez nas cartas náuticas e havia sido preso esse cara, que é aí onde nós temos o primeiro cangaceiro, onde ele atuava com um pequeno bando atacou Recife para Hum. roubar. Mais ou menos que ano foi isso, Robério? Ele nasce em 1751, o ataque a Recife foi em 1773 e ele foi enforcado em 1786. Para ser mais exato, 28 de março de 1786, meio-dia em ponto, ao lado do Forte das Cinco Pontas. Quem é de Recife conhece a região. Existia um areal, que era o local que fazia uma feira, armaram um patíbulo lá e enforcaram esse primeiro cangaceiro, ao lado do pai, que fazia parte do grupo. Então, esses grupos armados, tipicamente aqui no Nordeste, principalmente em Pernambuco, lembrando que Pernambuco, aqui do Nordeste e do Brasil, de todas as capitanias hereditárias, Pernambuco, que era chamada Nova Lusitânia, e a de São Vicente, que hoje nós conhecemos como São Paulo, são as únicas duas que prosperaram. É tanto que hoje você tem São Paulo como a maior metrópole praticamente da América Latina, uma das mais ricas da América Latina, e você tem Pernambuco como o berço do cangaceirismo. Por quê? Onde tem grana, onde tem dinheiro, onde tem... porque Pernambuco foi um estado que floresceu muito a questão dos engenhos. Você tem livros belíssimos sobre do Gilberto Freire, que vai falar muito sobre esses engenhos. Você vai ver outros livros que vão falar sobre o cangaço, sempre vai tocar nesse assunto dos ataques aos engenhos. Por quê? Porque o cangaceiro ele atuava como esse bando, esse grupo armado no século XIX, por exemplo. Alguns nomes existiram, como Antônio Silvino, Jesuíno Brilhante, que eu falei, eram grupos armados que acabavam atacando. As origens variavam, não temos como ter uma origem, dizer assim, todo cangaceiro tinha essa origem. Não. Uns iam para o cangaço para fugir de um crime que ele cometia fora dele, assim como você tem a criminalidade nos morros, alguém comete um crime e acaba indo pegar essa proteção junto aos traficantes de alguma forma. Não que tivesse, mas há uma proteção, a proteção dentro do cangaço. Tinha outros que iam por profissão mesmo, que como Lampião mesmo dizia, eu tenho um cangaço como profissão. Não tenho como... Eu me envolvi com brigas de terra, porque a terra, a luta pela terra, a briga pela terra gerava os crimes, e esses Claro, crimes... naquela época era essa luta, né? A terra era. Eu lembro lá no sul do Brasil também, né? A forma como foi Sim, colonizada, né? Tanto o governo brasileiro chamando muitos imigrantes, né? Eu lembro que o meu avô também contava, né? Essa luta que havia, né? Pelas terras. exatamente. Eu acho que a maior, se você me perguntar assim, qual foi a maior, é, é, o maior ponto, o ponto principal para a construção e a existência do cangaço, vira e mexe entre essa questão da terra, a briga de familiares, brigando por pedaços maiores ou menores de terra, etc. Mas não era apenas isso. É errado dizer que o cangaço ele surge apenas, ele pode ter lá no princípio do Cabeleira, do Jesuíno Brilhante, por exemplo. O Jesuíno Brilhante entra para o cangaço para vingar a morte de um tio, que já era também cangaceiro, que era o José Brilhante. E o José Brilhante é morto, está perseguindo um delegado que era ladrão de cavalo, e ele vai até uma cidade chamada Pão de Açúcar, e ele acaba sendo morto, e o Jesuíno amava esse tio dele, jurou vingança, montou o grupo, não conseguiu se vingar exatamente, mas ele se aproveitou desse grupo para roubar víveres da capital que vinha para as grandes cidades, do Rio Grande do Norte. Ele é um cangaceiro potiguar. Nós temos ele nascido numa cidade do Rio Grande do Norte chamado Patu,
E ele atacava as tropas do governo que levavam comidas da capital para o interior, pegava essa comida e distribuía com os pobres. Esse era um dos grandes feitos do Jesuíno Brilhante, né? Que hoje as pessoas interpretam como era o Robin Hood do Brasil, que ele roubava. Porque o período de atuação dele foi justamente aquele período lá da seca de 1877 a 79, que é justamente tema de um dos meus livros, na verdade, meu último livro, que é sobre os campos de concentração da seca e etc., que está sendo Aham. muito, muito debatido. Assim, o Jesuíno Brilhante, por muitos, é considerado o primeiro cangaceiro. Nós tivemos outro, Lucas da Feira, eu acho que sim, ele foi cangaceiro, ele montou seu grupo, tem todas as técnicas. E você vai passando por vários personagens, vários grupos, não que não tenham outros que não chegaram a ser famosos pela mídia, porque tudo é a mídia, né? Porque se você é Claro. um. É como a música. Daqui a, vamos supor, daqui a 1000 anos, se alguém estiver fazendo um estudo sobre a música em 2024, só vai aparecer quem gravou alguma coisa, quem deixou alguma coisa escrita, quem está na mídia, quem deu uma entrevista, que algum arquivo esteja gravado e guardado, como nós temos arquivos de 1000 anos atrás. E, no caso, não quer dizer que aqueles daqui a 1000 anos são os únicos que existiram hoje. Só são aqueles Uhum. foram preservados e guardados. Assim como o cangaço, assim como a literatura eu posso desaparecer como escritor, alguém daqui a 1000 anos descobrir do nada uma caixa guardada, uma cápsula do tempo com algum livro meu e depois fazer uma pesquisa, assim como alguém pesquisa e encontra livros de escritores de 300 anos, 400 anos e acaba fazendo uma pesquisa mais apurada, um escritor que às vezes a gente nem sabe que esse cara existiu, mas através de uma pesquisa apurada a gente percebe a genialidade desse cara que mal apareceu numa coletânea, mal foi citado por outros escritores, mas tem uma genialidade muito grande, e outros que não têm 1% da capacidade acabou sendo tão elogiado, tão vangloriado. E isso acontece muito hoje, é o que vai Acontece. acontecer, e aconteceu com o cangaço. É isso que eu sempre digo, que o cangaço não é só Lampião, por exemplo. Tem gente que acha que Claro. se resume a Lampião. Não, Lampião é o mais famoso, mas não quer dizer que Uhum. o cangaço se resume a ele. Deixa eu até aproveitar, deixa aqui, Vitor, você pode projetar aí o Canva para nós, por favor? Nós temos aqui algumas imagens do material que você enviou, né, Robério? E eu quero aproveitar aí a sua fala para você também falando um pouquinho sobre, né, temos aqui, isso, pode passar. Aqui está o Robério com 3 livros, né? É, 3 livros. Aham. Aqui, pode deixar aí, Vitor. Obrigada. Então, eu produzi uma série de 6. Eu peguei, eu comecei a pesquisar cangaço com fotografias, no campo da fotografia. Então, eu amo a fotografia. Eu sempre via as fotografias com seus personagens históricos e sempre pensei, se tem a foto, tem um fotógrafo. Então, por que que esse fotógrafo, eu também como fotógrafo, eu me via injustiçado ao pegar um livro, uma revista, tá lá uma foto minha, às vezes na capa não tinha nem meu nome. Só um exemplo. Então, assim, eu comecei a fazer essa pesquisa e em busca desses fotógrafos do cangaço, alguns impossíveis, como por exemplo, no lado esquerdo aí tem o álbum do cangaço e tem uma fotografia entre 2007 e 2011, eu fiz uma pesquisa sobre Joãozinho Retratista, por exemplo. E a filha do Joãozinho Retratista disse: Papai tirou uma foto do bando de Lampião. Ele foi numa fazenda, tirou essa foto. E essa história virou lenda. Tipo assim, as pessoas. Quando eu biografei o Joãozinho Retratista e coloquei isso no livro, o pessoal disse: Ah, você está inventando, é porque você gosta do cangaço, você está botando esse negócio aí. Quando o livro saiu, o livro foi parar na mão de um professor que era muito amigo do Joãozinho Retratista quando ele era vivo. É o E o seu Joãozinho patrono, né? é o meu No... patrono, o Joãozinho. Aham, aham. Justamente é meu patrono porque eu sou o biógrafo dele. Aí o pessoal resolveu
encaixar o Joãozinho como meu patrono. E aí eu Legal. recebi a fotografia, que era uma espécie de lenda, que é justamente essa fotografia do lado esquerdo. Aí. Ah, do lado direito é o cangaceiro Jacaré. Esse cangaceiro ele foi acusado de matar Delmiro Gouveia, o grande magnata da linha, da tecnologia no início da década de 10, quando ele morre em 1917, em outubro de 1917. Então, assim, esse personagem é irmão de outro cangaceiro chamado Moreno. Então, assim, existia um costume muito macabro de quando se matavam os cangaceiros, se unirem os seus assassinos, às vezes cortavam a cabeça e faziam as fotografias junto dessas cabeças, ou apenas o corpo mesmo da pessoa, como uma caça, exibindo uma caça, assim como aquelas fotos que você tem do pescador que pega um peixe de 30 quilos e pendura e chama o fotógrafo para ele sair ao lado ali para colocar na sua sala, na sua fotografia, aquele peixe abatido, e os volantes, que eram os policiais ou civis, como em alguns casos, eles acabavam exibindo mesmo os corpos dessa forma. Esse é o cangaço mais, na sua forma mais pura e crua, sem, Aham. como eu posso dizer, sem, podemos dizer assim, sem fantasia. É a Aham. realidade. E tem muito romantismo, sabe? O cangaço tem muito romantismo. Tem, tem. Mas a Isso é. vida real, né, como aconteceu, né, não tem esse romantismo. Não, não, não tinha. Tem mais Incrível. algum? Pode passar, sim, tem vários. Vitor, pode ir para o seguinte slide. Ó, Olha Lampião. só. Muitas pessoas dizem assim, por que Lampião ficou famoso? Cara, o Lampião, o que tinha de jornal, tá aí dois exemplos. No lado esquerdo, o Folha da Noite sempre trazia alguma coisa. Guerra ao Cangaço sempre trazia uma charge, uma Uhum, fotografia. Lampião amava ser fotografado. Ele chegava na cidade e pedia para chamar um fotógrafo para ele se arrumar e tirar foto. Foi para o Juazeiro do Norte, vieram dois fotógrafos. Numa época que fotografia era muito rara, a pessoa ter dois fotógrafos à disposição para fotografar ali, eternizá-lo naquele momento da chegada do Juazeiro do Norte junto com o Padre Cícero. E charges eram colocadas a coisa. Então, assim, o Lampião se torna famoso porque, olha no lado direito também, quando o Lampião morre, aí os artistas colocando em página dupla do jornal, da revista mais famosa do Brasil, que era a Noite Ilustrada, você abria as duas páginas aqui, tinha 8 páginas da revista contando como foi a morte de Lampião. Às uhum, vezes morria um presidente, tinha 2 páginas contando a história. Morre Lampião, tem 8 páginas em 3 edições, cada edição com 8 páginas, 24 páginas de revista, reconstituindo cada passo, cada detalhe, por onde as cabeças passaram, a foto das cabeças, mandar para Maceió, através de um avião, um jornalista, no mesmo dia que Lampião morre, chegar a sair do Rio de Janeiro para Maceió, para chegar já no dia seguinte à morte de Lampião, o uhum. lá para fazer a cobertura quase em tempo real, em menos de 24 horas já isso acontecer. Então, assim, essas fotografias, como são essas aí, são fotografias tiradas no Juazeiro do Norte, como essa belíssima Lampião, de quem olha no lado direito, lado esquerdo, com a roupa mais clara, seu irmão, Antônio, dá para ver exatamente. Ele com a família, chamou a família, os cunhados, os primos, Essa assim, é a família do Lampião. lá no Juazeiro do Norte, dia 6 de março de 1926, no quintal da casa desse de terno branco que está de pé com a mão no ombro de uma moça de cabelo curto, que era irmão de Lampião, que é o João. Tem uma Uhum. curiosidade, esse foi o único dos irmãos de Lampião que nunca entrou para o cangaço. Ele ficou para cuidar das irmãs, que são essas que estão sentadas aí. Na verdade, 3 que estão sentadas. A que está com a mão no ombro é justamente para Uhum. significar que ele tá com a mão no ombro dela, não é das irmãs, e sim a esposa dele. É só um símbolo, ele tá com a mão no ombro dela. Entendi. Olha só. Então, ele não entrou para o Não, cangaço. o próprio Lampião deixou ele para cuidar das irmãs.
ele foi embora para o Piauí, ele foi preso, ele chegou a ser preso depois desses acontecimentos do Juazeiro. Depois ele veio para aqui, para o meu estado, Sergipe, e morreu aqui, na cidade de Propriá, às margens do Rio São Francisco. Terminou a vida dele aqui em meu estado. Assim como Lampião também, né? Uhum. Antônio morreu Incrível. também e tal. Essa foto é aqui em Sergipe, lado esquerdo. É uma Ah, fotografia feita, uma das poucas fotografias feitas ele montado a cavalo. As outras séries de fotografias, nós temos uma foto em 1927, essa foto é em 29, numa fazenda chamada Jaramataia. É a fazenda de um médico que se tornaria governador de Sergipe por 2 vezes. Então, olha e quem só. fez essa fotografia foi justamente o governador de Sergipe, que era muito amigo na época, ainda não era governador, mas pouco tempo depois ele se torna. Aí foi a passagem de Lampião, o seu grupo na fazenda Jaramataia. Tem essa foto ele a cavalo, tem outra em 27, duas em 27, mais uma a cavalo em Limoeiro do Norte, e tem outra de Lampião a cavalo em 1936, feita por Benjamin Abraão, que é um personagem a parte da história que fez um monte de fotografia e foi o único a filmar Lampião. Tem uma filmagem de Lampião, é o Benjamin Abraão, um libanês, chamam de sírio, outros chamam de libanês, sírio-libanês, da região vai acabar quase dando no mesmo, não vamos entrar nesse mérito, porém, é muito importante. No lado direito, a, a estilo Velho Oeste nos Estados É, Unidos, nós temos aí 50, isso é real, isso aí não incrível. foi feito para ilustrar livro, isso tem em jornais, nós já conseguimos os jornais para provar, e era dado 50 conto de réis, que é muita grana, para quem matasse Lampião. E era o governo da Bahia. Quem matou Lampião foram as tropas alagoanas. Aí a Bahia pagou o prêmio e o governador de Alagoas dobrou o prêmio, também pagou outros 50 contos. E aí dividiu, a depender da patente, com relação ao pessoal que esteve lá na Grota do Angico, essa grana foi para eles. Existe uma relação, uma lista mostrando cada, cada dinheiro, cada plata que cada um recebeu, pelo grande feito de ter matado o Lampião e mais 10 cangaceiros, e morreu só só morreu um policial nesse dia da morte do Lampião. Uhum. Incrível, né? Ele era o mais buscado, então, era Ou até cartaz de busca, tipo aqueles filmes do Velho Oeste, que você chegava no bar, no saloon, exato. tava lá. Incrível também isso que você falando, esse gosto que ele tinha por ser fotografado, né? Isso também Ele mostra não que se ele escondia. tinha Ele essa não se- vaidade, né? Um ego de gostava de estar ali no centro, né? Da, Muitos dizem que foi a vaidade que matou, porque em 36 ele foi filmado, e em 37 esse vídeo foi exibido no cinema, e pouco tempo depois ele foi morto. Ou seja, ele passou tantos anos no cangaço, quase 20 anos no cangaço, depois de ser filmado e fotografado, ele acaba sendo cercado e morto pouco tempo depois, comparado com o início da carreira dele, né? De cangaço. Uhum. Ok. Tem mais algum slide, Victor? Ah, essa Olha daqui, aí. olha só. Logo após a morte dele, essa fotografia já é em Santana do Ipanema. Existe uma capelinha. Aí nós encontramos a cabeça do Lampião e a cabeça da Maria Bonita. As pessoas podem se sentir chocadas. Nossa, isso não é de Deus. Mas se você for lá para a Bíblia, Salomé pediu a cabeça de João Batista numa bandeja e foi atendida. E a cabeça de João Batista foi cortada. Na Bíblia já fala nua e crua, não é em metáfora, não. Na Bíblia já fala diretamente dessa degola mesmo, e acontece. Na história, não é de se estranhar, isso acontece muito. Existem vários fatores para se cortar. Um, para meter medo mesmo. Outro, para facilitar o transporte. Às vezes você mata o personagem ali num local muito ermo e ela acaba cortando só para levar as cabeças. Como foi o caso na Grota do Angico, muito difícil chegar até o rio para chegar em Piranhas de barco. E quase 17 quilômetros, né? Quase 17 Uhum. quilômetros. E aí, no caso, eles só levaram as cabeças, que era para provar, né? Que realmente tinha morrido ali
Lampião e a rainha do cangaço, Maria de Déia, que ela, durante o cangaço, ela era só chamada Maria do Capitão Maria de Déia, e depois que ela morre, a imprensa passa a chamá-la de Maria Bonita. Então, o termo Maria Bonita só surge depois. Aham. Nossa, é incrível, né? Aí são três livros meus. Na verdade, nós temos, na sequência, o livro Marca, que está virando filme, no caso, está na pré-produção. 771532 Marca fala sobre o Sertão Profundo. É o lado B de minhas pesquisas, onde eu vou pegando histórias, vou fazendo, construindo a coxa de retalhos e vou trazendo. São três livros, Marca, Marco e Bolero, é uma trilogia. 771532 é sobre as secas no Ceará, sobre os campos de concentração. Aí os três números é 1877, 1915 e 1932, são as três secas. Esse é Aham. meu 28º livro, esse que está aí. E esse, A Revolta dos Quebra-Quilos, foi um livro que saiu agora no começo do ano. Participei de um edital não, na verdade, tem uma editora maravilhosa, a, a Monocromarte, que apoia de grandes escritores a pequenos escritores como eu, simples escritores, e eles viram esse material meu sobre a revolta dos quebra-quilos, que foi uma grande revolta que aconteceu no século XIX, lá na Paraíba, e sobre o sistema métrico decimal. Isso daria. E eu fui pesquisar sobre isso, que interessante, né? Conta um pouquinho o que que foi isso, Robério. É o seguinte, antigamente as medidas métricas eram outras, tipo a cuia, a, como é que se diz? Era a onça, a cuia, deixa eu ver outra que era Polegada. tareconada. E aí o que é que acontece? Vamos pegar pelo coisa. Vendia feijão pela cuia. Que aí o que é uma cuia? A cuia era um potinho assim, uma meia, como se fosse uma bola cortada ao meio. Ah, Uhum. e aí você pegava. Hoje nas feiras livres aqui o pessoal tem lata. Por exemplo, uma lata de feijão. Aí pega, enche aquela lata de feijão que não é 1 quilo, ela vai dar mais ou menos uns 600 gramas e tal. Aí o que que acontece? Aí entra o sistema métrico, esse sistema métrico decimal agora, aí entra a questão das novas medidas impostas pelo imperador. Que aí agora as cidades teriam que usar aqueles pesos de ferro já tratado, tipo 1 quilo é aquilo, 2 quilos, Aham. 5 quilos, 10 quilos. Então agora a pessoa ia vender 1 quilo de coisa. Aí, quando a pessoa aumentava o valor para vender 1 quilo, as pessoas não queriam comprar, queria pagar apenas aquilo ali. E aí as pessoas começaram a se revoltar e pegar esses quilos e jogar dentro dos açudes e fazer uma grande revolução. O governo foi e acabou abafando essa revolta das pessoas. E aí foi quando foi chamado de quebra-quilos, né? Revolta dos quebra-quilos. E eles acabaram executando os principais cabeças e chefes dessa revolução. Tem outras coisas ainda que envolvem milhares de coisas assim, mas o básico é isso para explicar por que o nome quebra-quilos. É justamente. Uhum. Ela surge basicamente ali entre a cidade de Fagundes, na Paraíba, e Campina Grande, onde tiveram os maiores focos. E eu fui até lá, Fagundes, pesquisar, e todo mundo que eu conversava sabia contar um pouquinho dessa história. Eu fui ao Uhum. mercado em busca de pesos de ferro, aí todo mundo usando balanças eletrônicas, aí, nossa, cadê os pesos? Não tinha. Aham. Existe rua do quebra-quilo, que vai até o açude do quebra-quilo, que o pessoal jogou os coisas. Até o brinquedo, sabe? Se esse açude secar, eu venho com um detector de metais para ver se a gente acha os quilos ainda no fundo do Tudo que açude. já aconteceu, né? Que às vezes a gente nem para pensar, né? Em como chegamos. Tá aí. O Meu, livro. meu, Eu meu vou chamar a xodó. Carmen. Carmen, faz uma perguntinha aí para o Robério. Vamos lá. Roberio, eu fiquei apaixonada por todos estes temas sobre cangaço. Eh, bom, eu vi que você é multifacetado, é apresentado assim, escritor, cineasta, jornalista, enfim, mas não é historiador. Embora você lembra bem as datas, os eventos na ordem cronológica certa, como nasce ese interés pelo cangaço? Porque
Eu sei que a história nordestina tem muitos aspectos, mas gostaria de saber como você elige esse tema, como escolhe. Então, eu amo nossa cultura nordestina. Minha família sempre trouxe esse tema para as rodas de conversa, sempre trazia na hora de cenar, na hora da fogueira, quando íamos para o sítio, e era muito comum trazer sempre a história de Lampião, trazer a história de familiares meus, ah, um parente meu que tinha comandado um grupo de polícia que combateu o cangaço. Então Ai, acabou trazendo isso para mim. Então, assim, eu cresci ouvindo do meu bisavô Pedro contando que Lampião tinha entrado na casa dele e tinha pego os dois filhos no braço e brincou, e eles ficaram com medo deles matarem, mas colocaram de volta na rede, e as crianças dormiram. E essa história tal. Então, surge o meu gosto, a vontade nesse momento. Aí um dia, do nada, eu descubro que existe uma vasta literatura e é o maior tema literário no Brasil hoje. É o tema que mais se estuda, que mais tem teses, que mais tem filmes, que mais tem novelas, que mais tem livros, que mais tem canais no YouTube sobre o tema cultural, assim, focados nisso, que mais tem documentários e tudo. Eu acho, assim, de uma importância muito grande isso para mim, e foi esse momento que surge esse Roberto historiador. Só que eu começo também estudando minha cidade, Itabaiana. Eu queria saber muito da história da minha cidade, e eu comecei Eu sou da área de letras, realmente não sou da área de história, como algumas pessoas acham que sou da área de história, mas não, sou da área de letras e jornalismo, e eu acho que eu agreguei essas duas áreas, a área do jornalismo para as investigações e chegar onde eu desejo, e a área de letras para saber o mínimo da literatura e da melhor forma de escrever para chegar nas pessoas. As pessoas, quando leem meus livros, elas dizem assim: poxa, você teria uma capacidade maior de escrever com uma linguagem mais aprofundada, uma linguagem mais rebuscada, e você prefere escrever de forma simples. Aí eu falo que eu escrevo para o meu povo, eu escrevo para as pessoas entenderem a nossa linguagem, e isso eu vou continuar sendo assim. É a minha forma de trabalhar com relação ao cangaço e com relação a qualquer forma cultural. E esse amor pelo cangaço e pela cultura nordestina, de um modo geral, que aí não tem como amar a cultura nordestina e não estudar o cangaço, é quase impossível. Não tem uhum, como não passar. É é como você verdade, amar, né? você amar a cultura colombiana e você não, e você acabar deixando os incas de lado. Como? Uhum, uhum. Como? Não tem como explicar. Claro que você tem como estudar outros fatores. Você tem como estudar outros fatores. Mas como ignorar os Andes? Como ignorar os Incas? Como ignorar as linhas de Nazca? Como ignorar toda a cultura, tudo que aconteceu nesse país tão bonito? Entendeu? Exato. São coisas que estão aí intrínsecas à história, né? Fazem parte da história, e essa cultura é que vai definindo, né, um povo com seus costumes, as suas tradições, as suas lutas, é que vai definindo eu acho que até a visão de mundo das pessoas, né? Isso está assim, algo na genética, sabe? Eu vejo assim, né, aqui no Peru também, como as minhas filhas estudam aqui, né, em colégio peruano, então como elas sabem tudo, né? E desde os tempos pré-incas, tudo, né? Como é que aconteceu. Então, cada país, cada lugar, até cada região de um país, porque você vê os cangaceiros, eles fazem parte da cultura nordestina, né? Então, Isso. o Brasil, né? São vários Brasis. Eu sempre costumo falar assim para os meus alunos.
Porque Continente, é né? tão grande, né? É um país continental. País continental. Então, daí por aí você já tira tudo que abarca de cultura e de diferenças, de costumes, né? É um continente. Verdade. Esse daqui, você também foi consultor, Robério, do. É uma novela ou uma série, Guerreiros do Sol? Porque é para Globoplay, né? É Globoplay. É uma série em 45 episódios. Ela está marcada para estrear ano que vem. Inclusive, anteontem saiu uma matéria falando que estava planejado para sair esse ano e sairá ano que vem, em comemoração aos 60 anos da Rede Globo. Guerreiros do Sol é inspirado num livro de mesmo nome do escritor, hoje o maior pesquisador e escritor do tema cangaço vivo, Frederico Pernambucano de Mello. Ele escreve esse livro chamado Guerreiros do Sol, na década de 80, em 1985. E esse livro ele foi usado não totalmente, porque ele não é um livro, não é uma narrativa, não é um romance, é um livro técnico que vai falar sobre os modus operandi dos cangaceiros, como eles entravam, como eles serviam, como eles tinham relação com o Estado, como entravam, como tinha as vinditas, como tinha tudo isso. Então, assim, foi trabalhado isso. Ano passado, eu recebi uma ligação do pessoal me convidando para essa consultoria histórica, para ver como se os chapéus estavam ok, o linguajar, tudo, para Uhum. que deixasse mais crível ao ponto do nordestino ver aquilo e dizer, beleza, isso é cangaço. E aí, Aham. tanto o Frederico, a Globo, ela teve essa esperteza de contratar uma pessoa que entende o cangaço, que eu vivo o cangaço, e o escritor do livro, aproveitar que está vivo. O cara vai entender, o cara vai saber. Então, o Frederico Claro. foi o principal consultor, acabei sendo consultor também, e nós chegamos aí, até na imagem aí, o Alexandre Nero, que eu conheci lá nos estúdios Globo, acho que eu devo ter mandado até uma fotografia, o Tomás Aquino também, conversamos muito aqui no Sertão durante as gravações, eu fui até o Sertão, fui até o Rio de Janeiro também, participar de um workshop, dar uma aula lá junto com o Frederico, nesse workshop lá na Globo. E o Tomás Aquino é um. Tanto o Alexandre Nero, o Tomás Aquino e tantos outros personagens, a Isadora também, todos os personagens dessa série são incríveis. O Tomás, mesmo, ele ficou também agora recentemente mais famoso ainda com uma série na Netflix chamada DNA do Crime, que é espetacular. Ele também fez um filme chamado Bacurau. Eu acho que é um filme que também fez um sucesso estrondoso do Kleber Mendonça Filho. Quem puder assistir Bacurau vai entender. Bacurau. Bacurau. Ele Terei é, então. o Bacurau, anotem mesmo. Bacurau, ele é inspirado, imagina os Sete Samurais de Kurosawa no sertão, aquela questão da cidade ser invadida e as pessoas se unirem contra aquela invasão. É bem assim, é uma pegada muito interessante. Eu amei participar desse projeto. Imagino. Então, assim, Como a gente diz, é a sua praia, né? e não parou. Depois disso, eu já estou em outras produções, já estou trabalhando outras coisas. Claro, E temos um vídeo aqui. Vitor, pode rodar o vídeo para nós? A gente tem um vídeo.
Esse é um fio, esse foi, assim, foi o grande projeto da minha vida. Em 2019, eu tinha acabado de escrever um roteiro sobre a história desse cangaceiro Juriti, que sobrevive à chacina lá da Grota do Angico. O Tá. Lampião morre e ele consegue fugir. E eu achei a história dele tão impressionante, porque ele foge, ele recebe a anistia, vai para Salvador, vai ter uma vida normal e tem um final trágico, bem shakespeariano mesmo, assim, uma coisa. E aí eu resolvi, por conta própria, convidar meus amigos que são atores, meus amigos que são músicos, muitos músicos famosos, músicos renomados, músicos até dos Estados Unidos, amigos meus, assim, dizer assim, ó, tá aqui o roteiro, tá aqui o que eu preciso, você topa, eu só não tenho grana. Uhum. E aí um amigo forneceu equipamento, outro amigo forneceu alimentação, outro amigo forneceu locações, aquela casa que aparece no começo, várias produções nacionais e internacionais tentaram gravar naquela casa e o dono disse, não, o dono, não quero não, não é tanto, não preciso de dinheiro não. E eu, muito amigo mesmo da família, através do Nininho, quero agradecer, foi o Nininho mesmo que conseguiu a casa pra gente gravar lá e todo mundo ficou bobo, tipo, poxa, Aham. a Que gente aqui até da lindo. comunidade nem chegava na casa, vocês conseguiram gravar lá. E para mim, assim, foi o melhor momento, porque, assim, chega a ser melhor esse momento do que aquele momento lá na Globo. Por quê? Sem esse filme Juriti, eu não teria chegado na Globo. Olha Presta atenção. só. Uhum. Fiz o filme saiu, foi para o festival, mas não passou e etc. Mas eu não me importo com isso. Aí o filme foi para o YouTube, tal. Uhum. Um pesquisador, Eduardo Bueno, que também tem um cangaço, tem um canal, o Buenas Ideias, não vai cair no Enem. O Eduardo Sim. Bueno acabou assistindo e vendo o filme e fazendo um programa sobre o Nordestern, que é o Nordeste, os filmes nordestinos. E Ah, aí olha só. ele me chamou para fazer uma entrevista. Eu fiz a entrevista com ele, falando sobre o cinema no Nordeste. Tem Baile Perfumado, tal, O Cangaceiro, de Lima Barreto, 1953, tal, aquela coisa. O Fábio Porchat, anos depois, vai procurar alguma coisa, vai entrevistar o Eduardo Bueno. Aí eles vão falar sobre as guerrilhas do Rio Grande do Sul. Aí o Eduardo Bueno, que é gaúcho, aí o Uhum. Porchat fala na entrevista, essas brigas aí no Sul, guerra dos farrapos, guerra de não sei o quê, que não sei o quê, é, é como cangaço. Aí o Eduardo Bueno, com aquele jeitão dele, faz, não, seu burro, quem sabe, não é nada do cangaço, não. Quem sabe do cangaço é Robério Santos, aí tal. Olha só. Aí ele passa o contato para o Pochá me liga e nós fizemos uma entrevista de quase 2 horas. Tá no YouTube, entrevista maravilhosa. Acho Sim, que eu vi você uma deve ter visto. parte. Aham, aham. Quando a Globo começa a produção, obviamente eles vão no YouTube ver informações e dá de cara com a minha entrevista com o Pochá, que ele é da Globo. Uhum. Aí, através dele, já consegue o meu contato, que aí já pega outros contatos que já tinham sido entrevistados no meu canal, que eles procuraram, e aí começa a montar essa grande equipe, como o Tássio, que fez os Bornais, tal, o Roosevelt, que fez Chapéu, o Galego, que fez os Punhais, e por aí vai. É incrível, E uma coisa vai ligando a outra, né? É aquela teia da vida, né? se Das eu não relações faço o filme lá no humanas. começo, esse efeito borboleta. Talvez, Exato. talvez se o filme não tivesse acontecido, não teria chegado no Bueno, que hoje nós somos muito amigos, já gravamos muita vídeo. Ele fez um vídeo, até eu devo ter mandado para você um vídeo dele falando que ele morria de inveja. Ele terminou de ler meu livro da Seca e ficou com inveja por eu ter Não, escrito eu aquele acho que esse livro. não, você não mandou. Vou mandar depois. Tá, É mande. maravilhoso, assim, ele falando assim da forma bem.
ele falando que a seca, a única coisa boa que a seca deixou foram as literaturas, tipo 15, da Raquel de Queiroz, ó, Vidas Uhum. Secas, e o 77, 15, 32. Aquilo Aham. me deixou maravilhado, assim, naquele momento. Então foi isso. Incrível. Foi um É. momento, foi um momento muito bom. Hoje nós estamos em outras produções, não posso falar, por enquanto, Uhum. mais questão contratual, mas é coisa muito boa e tem relação com cangaço, óbvio. Ai, olha só, então vamos ficar na expectativa, né? Olha aí meu canal. Olha só, então aqui tem o seu canal, 320 mil inscritos. É. Wendy, rapidinho já para a gente terminar, que era para ser 1 hora de entrevista. Deixa eu ver se a Wendy está aí. Wendy. Bom, Robério, olha, eu tinha tanta coisa para perguntar para você, as meninas também, a gente fez tanta pergunta, e eu acho que a gente tem que marcar uma outra entrevista, porque eu queria ter falado com você sobre o seu livro, 77, 15, 32. Ah, até tô com ele aqui, ó. Olha só. Esse livro é sobre os campos de concentração da seca no Ceará. Uhum. Só de dizer isso já vai ajudar quem está assistindo a pesquisar sobre isso. Pesquisem campos de concentração no Ceará. Ceará. E vocês Esse livro, vão. ele está na Amazon? Não. Esse Não. livro, por enquanto, ele não está na Amazon, ele vai entrar, porque ele está mudando de editora, a segunda edição, talvez saia por outra editora, aí sim ele vai entrar na Amazon. Mas por Tá. enquanto comigo, entra no o Cangaço na Literatura no Instagram e vai lá no direct. Assim como foi Aham. exatamente assim nosso contato, é bem rápido. E aí eu passo as informações e o pessoal compra. Tá. É um livro muito importante, sabe? Foi importante Uhum. para mim. Primeiro que ele é uma trilogia também. O primeiro livro é esse, o segundo é O Conselheiro, sobre Antônio Conselheiro, e o terceiro é Uhum. O Santo e o Cangaceiro, que é a história da relação de Padre Cícero com Lampião. E aí fecha a Uhum. trilogia Ceará, porque é a seca do Ceará, o Antônio Conselheiro do Ceará e o Padre Cícero do Ceará. É a trilogia Ceará que eu vou publicar nesses próximos 3 anos, né? Esse é Caramba. 2023, 2024 e ano que vem, 2025, porque em 2026 faz 100 anos da passagem de Lampião pelo Juazeiro do Norte, lá para ver Aí eu quero Muito lançar bom. antes. Eu quero Aham. lançar antes para as pessoas, quando chegar na data, as pessoas valorizarem mais a data. Porque se eu lançar na Claro. data, aí daqui que as pessoas leiam, que debatam e tal. Eu quero o debate tipo um ano antes para as Para criar pessoas, aquela expectativa para a data, né? a Aham. data, para as pessoas entenderem a importância daquela data. Talvez se eu lançar na data, talvez as pessoas não deem tanta importância em 2026 quanto lançar tipo um ano antes para as Uhum. pessoas ficarem sabendo exatamente a importância de ter o maior cangaceiro da história do nosso planeta Terra com um dos maiores personagens da nossa cultura nordestina e brasileira, que Claro. é o Padre Cícero. Padre Cícero. Nossa, demais. Olha, eu acho que, né, quando você estiver disponível e daqui a um tempinho a gente marca uma outra entrevista, que eu queria falar muito sobre o seu livro Marca, sobre esse daí que você está lançando agora, e de repente vir aqui para o Peru para, né, trazer esse Ai, livro aqui quero. e deixar na nossa biblioteca, né? Seria, Nossa Senhora, aí será um sonho. pois é, vamos ver isso, né? Inclusive, quero agradecer ao convite, minha amiga aí no Peru, não é? Aham. Simone, Ó, que coincidência, a Simone estudou comigo, hoje incrível. leciona aí no Peru, ela que fez a indicação, não é, do meu nome, e Sim. nossa, como chega longe, né? Mas é pelo trabalho, né? A pessoa desenvolve um trabalho hoje, a internet. Tem muita coisa ruim na internet, obviamente, e assim como em tudo na vida. Mas, cara, Uhum. coisas como essa, de unir pessoas para um bate-papo, para tantas coisas boas que acontecem, a gente releva as coisas ruins que a gente Com encontra. certeza, né? Eu acho que se pôr na balança ainda
o positivo, né? O que é É, bom é maior que o negativo, né? E muito é nessas coisas que a gente tem que se ligar, né? No que é positivo, no lado bom da vida. E é, aqui, ó, toda a equipe aqui, nós estamos assim felicíssimos de ter conhecido você, Robério, né? obrigado, Amei a nossa conversa, tá? Amei te conhecer. Estou apaixonada pelo seu trabalho, né? obrigado. Você é maravilhoso, né? Como dizem, você é o cara. Aqui eu vou continuar sempre com isso, não só valorizando o meu trabalho, como muito mais valorizando o trabalho dos outros. Por exemplo, meu canal, Cangaço na Literatura, não é só para falar de Robério, é para falar de outros escritores. Olha, todo dia chega, é sério. Todo dia na minha caixa postal eu vou pegar, tem livros, escritores, aí eles mandam um autografado, por exemplo, Uhum. e manda outro lacrado para sortear com o pessoal. Olha só. Então, eu acabo sorteando, aí acaba sorteando, acaba aqui, ó, o pessoal manda autografado para mim. E Aham. aí eu sorteio um e leio o outro, aí já divulgo, deixo o contato. Não é para mim, não é É para uma mim. corrente do bem, né? É uma corrente do bem. Muitos Aham. desses que mandaram livros para eu sortear foram os primeiros a me indicar quando tem tipo a Bienal no estado deles. Só tem um cara que divulgou pra caramba meu livro, eu vendi, ele conversa, me dá toda a atenção, chama ele para palestrar aqui sobre o cangaço. Aí eu viajo o Brasil todo, de São Luís do Maranhão até Irani, em Santa Catarina, eu já bati pé. Olha, que barato. Que legal. É, Demais, demais, demais. Bom, equipe, obrigada pela presença, pelo apoio. Eu quero agradecer em nome de todos, né, sua participação, Robério, tá? obrigado. É, muito obrigada. Se tiver aí, se você tiver amigos, conhecidos né, trabalham nesse mundo de arte e cultura também, pode indicar aí que, né, nós vamos Ah, tentar tem. também entrevistar, tá? E vamos ver se de repente, né, aparece um convite. Eu acho que a nossa diretora está vendo o programa para É, trazer o Robério para cá, legal. lançar os livros aqui, né? Deixar na nossa Ah, biblioteca. Ia ser muito, muito interessante ter uma obra sua aqui, né? Ou várias obras suas aqui na nossa biblioteca. nossa, seria um sonho, né? Porque as pessoas precisam conhecer mais nossa cultura. O Brasil precisa conhecer mais o Brasil. A grande mídia está sufocando muitas vezes as coisas boas, a boa Uhum, literatura. Eu participo de Bienal e vejo, às vezes, escritores incríveis que trazem uma bagagem gigantesca, com duas, três pessoas ali junto com ele e escritores às vezes medíocres que não têm nada a acrescentar com filas quilométricas e pessoas se acotovelando para fazer uma selfie porque está na mídia. E então, assim, isso não é uma crítica, não é me engrandecendo, não é dizendo que alguém é menor, ou mais ou menos. Eu só acho que nós temos que saber valorizar o que é bom. uhum. Eu O que é penso bom, dessa. né? Temos, Uhum, temos sério, temos que valorizar o que é bom, sabe por quê? Porque se a gente, como eu estava no começo, eu falei, eu estava assistindo ao filme, a Garota de Miller, e o cara é muito bom escritor, mas ele recebeu uma crítica e não vendeu bem o livro dele, ele desistiu e voltou para a sala de aula para ser professor, entendeu? Foi uhum. basicamente isso. Então, assim, se você não tiver o apoio, se não tiver a força, Exato. essas pessoas vão acabar sumindo. E daqui a 1000 anos, quando forem pesquisar, talvez escritores que realmente façam a diferença não apareçam nas cápsulas do tempo. Uhum, é verdade. Bom, que fique aí de reflexão para a gente, né? Valorizar, né? Os bons escritores, né? Quem trabalha com a nossa cultura, que trabalha em manter viva, né?
na verdade, né, o escritor ele mantém vivo, né, a cultura, ele não deixa morrer, né, fatos que já aconteceram, ele está escrevendo a história, né? Isso tem que ser valorizado com certeza. Aqui só para. Tá finalizando, não é? Sim, está finalizando. É só para mostrar aqui, eu tenho três ambientes na minha casa idênticos a esse aqui, ó. Só para dar uma colocada assim, ó. Caramba! Olha só. E aqui. Aham. Três ambientes são quase Maravilha. livros sobre a cultura nordestina. Meu Eu Deus. sou guardião disso, e através desse material, onde eu acabo condensando, através deles, assim, hoje eu quase não saio de casa quando eu quero pesquisar, porque o que eu quero, eu praticamente encontro aqui. Inclusive, vou dar um spoiler de um novo livro, que eu falei desse personagem, e eu estou biografando ele, já estou com o enredo quase pronto, já estou com ele, que é o Afonso Ribeiro. Eu vou biografar o degredado que chegou com Cabral e Hum, voltou com Vespúcio para a Europa. olha só. Vou. Na verdade, já tá tudo separado, todo o material, já Aham. recebi todo o material. E nos E está próximos. encontrando bastante informação? Encontrei. Olha só. E eu fiquei admirado, porque a única informação que eu tinha era lá na carta, a princípio, lá na Aham. carta minha. E aí eu parei e pensei assim. Por que uma pessoa, um mero degredado, que ia para a forca, foi mandado para cá, para o Brasil, é citado 4 vezes nominalmente na Carta de Caminha, com tantos Uhum. personagens incríveis naquela esquadra, que nem foram citados, e ele é citado 4 vezes. Por quê? Uma pessoa que é citada 4 vezes, tanto que eu coloco isso num texto, uma pessoa que é citada 4 vezes na carta mais importante do nosso Brasil, que é considerada a nossa certidão de nascimento eurocêntrica, né? Por essa, Aham. Sim. que não deixa de ser importante, porque realmente eu tenho raiva quando uma pessoa tenta diminuir a importância das navegações, da chegada dos europeus, Claro. e tal. Porque, na verdade, é a história, eu não posso mudar, não fui eu quem Foi uma criei. época, né? Era assim, né? As coisas eram assim. É como daqui, volto aos meus mil, adoro esse coisa. É como daqui a 1000 anos alguém começar a falar das viagens de hoje, 2024, da caminhada do bilionário fora da Terra essa semana pela primeira vez, um civil Uhum. chegada a Marte daqui para 2030. Então, assim, as grandes navegações do século XV e XVI é equivalente ao que vem acontecendo desde a década de 50 com a Rússia e Estados Unidos mandando para a atmosfera. E Exato, exato, exatamente, exatamente. daqui a 1000 anos alguém vai dizer, não deveria ter saído da Terra, não deveria ter deixado Marte quieta. Assim como poderia, Uhum. às vezes, dizer assim, você vai estar falando, os caras que vieram para cá, mataram indígenas, mataram, fizeram isso, fizeram aquilo. Mas não é o nosso ponto. Então quer dizer que ninguém vai escrever mais sobre maias ou sobre os incas. Quer dizer que ninguém vai escrever mais sobre o massacre dos maias, né? Uhum. Lá no México, quer dizer que nenhum livro pode ser escrito sobre os maias, Claro, claro. ou pode ser escrito sobre os maias, mas não citando o Pinzón, não citando os europeus, os espanhóis. Quer dizer, como falar sobre os maias sem terminar na grande catástrofe ali dos acontecimentos em 1520, 1519, mais ou menos nessa época, com essa invasão e esse genocídio através dos espanhóis, do Pinzón e de coisa lá. Assim, de Malinte, inclusive, eu debato muito, falando, sempre faço um paralelo da Malinte lá, que serviu de guia para os espanhóis, para adentrar lá na cidade dos maias. Então, como falar sobre os maias, e deixar isso de fora? Como eu vou falar sobre esses personagens, sobre esse personagem. Uhum. Mas, por que que não fala
de um indígena, de um chefe, de um pajé, de um chefe. Sabe por quê? Porque desse pajé eu não tenho história, não existia uma literatura sobre ele aqui. Claro, Mas existe a claro. documentação sobre esse personagem que foi deixado aqui no Brasil, é, e na Pindorama, né? Aqui e por aí vai. Uhum, olha só. E vai sair um livro. Quem sabe esse seja o livro que vai lançar aí, né? Um dia. Olha, É. quem Até sabe? o cabeleiro, ó. Aqui o meu cabeleiro, ó. Ai, não dá para ver muito bem. Põe um pouquinho mais perto, Robério. Ah, olha só. Sendo enforcado, né? Aham. Esse livro é muito importante. Eu passei 8 anos da minha vida. Até você perguntou se eu consegui muito documento sobre ele. Ó, fiz questão de Uhum. colocar os documentos, alguns documentos aqui, ó, as cartas Aham. Incrível, muito as bom. cartas náuticas, fiz as transcrições paleográficas aqui, que eu trabalho também muito com isso. E por aí Aham. vai. Alguém tinha que escrever sobre o cabeleiro aí, tá aí. Era uma lenda. Nossa, muito, muito bom. Até esse livro sair era tipo uma lenda, o bicho-papão. Aham. Olha As só. mães cantavam para as crianças os versinhos do Cabeleira, né? O Cabeleira aí vem matando crianças, mulheres também. Aí as crianças corriam para dormir com medo de casa. Uhum. Uma lenda, e agora nós temos Era tipo bicho-papão, era o né? bicho-papão. Era o bicho-papão de Ah, muito Pernambuco. E bom. agora nós temos ele de carne e osso. É tanto que o Legal. É tanto que existe um outro livro, só existem dois livros sobre o Cabeleira, né, biografias. É esse, Uhum. e de 2021, e um de 1876, que é o primeiro livro sobre o cangaço da história. Olha E só. nesse livro diz assim, que é do Franklin Távora, ele diz: por mais extraordinário que pareça, e ele na realidade não se mede pelos modos vulgares e conhecidos, o Cabeleira não é uma ficção, não é um sonho. Existiu e acabou, como aqui se diz. Uhum. Ou seja, o Franklin Távora tinha essa real essência, essa obrigação de dizer: é verdade, o Cabeleira existiu. Uhum. E aí Uhum. eu fui atrás das documentações para corroborar. Encontrou também. É, ele Aham. fez um romance, ele pegou as histórias populares e transformou num romance. E eu peguei as histórias populares, juntei com as documentações históricas e trouxe um romance histórico mais próximo da realidade, né? Maravilha. Porque eu não sou historiador, eu sou um romancista. Mas não parece. Um Sério, romancista. vamos fazer assim. Eu já tenho que finalizar aqui, que eu também sou geminiana, não paro de falar, né? Adoro uma conversa. Mas vamos. Eu vou fazer o convite para que numa próxima, tá? Uma próxima entrevista a gente continue conversando, né? Porque tem assunto para muito, muito tempo ainda, né? Quero Bora. agradecer, tá? Pela sua presença aqui hoje, tá? Muito bom, adorei, né? Um prazer te conhecer. E é isso, quero agradecer a todos, né, que nos acompanharam. Essa live ela fica gravada no nosso Facebook, então espero que muitas pessoas aí assistam e aprendam mais, né, sobre a nossa cultura brasileira, tá? Que foi apresentada aí pelo nosso querido Robério Santos. Muito obrigada, Robério. Eu quem agradeço. E viva a literatura. Viva a literatura. Tchau. Ok, tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente, até mais.